Graça e paz seja com você, meu caro irmão. Vire-se para o seu irmão que está ao seu lado. Deseje a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos na casa do nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Um salmo certamente muito conhecido por todos nós. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Aleluia! Esse é um salmo que fala muito ao meu coração, porque nós vivemos hoje num mundo traiçoeiro, num mundo consumista, e na verdade Davi declara acima de tudo a sua confiança com o nosso Deus. Ele ressalta com grande temor e tremor no versículo 4, uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu espero que esse seja o seu desejo também, porque nós precisamos todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, declarar isso. Uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor. E Davi continua, no versículo 7, ele fala, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Eu não sei se você veio com expectativas, mas todas as vezes que eu passo por aquela porta, eu tenho grandes expectativas do que Deus vai falar ao nosso coração. E Davi, ele nos incentiva a fazer isso, busquem a minha presença. E quando nós buscamos a face de Deus, é tremendo a presença de Deus, o que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Que você tenha grandes expectativas, pois certamente Deus hoje vai falar ao seu coração, eu tenho certeza disso. Coloque a sua Bíblia no banco, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai,
nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por tudo que tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia que tu nos concedeste, por mais um dia de vida, Senhor, que tu nos deste. Obrigado, Senhor, por cada irmão e cada irmã que aqui está. Eu te peço também pelo meu irmão e a minha irmã que ainda estão a caminho da tua casa. Eu te peço pelo meu irmão e a minha irmã que não estarão aqui, Senhor, mas que certamente estarão ligados contigo, meu Deus. Senhor Deus, o mundo nos atrai com tantas coisas, Senhor, mas Davi nos mostra aqui que o mais importante é te buscarmos uma intimidade constante contigo, Senhor, para que a sua vontade, que é plena e total, se faça nas nossas vidas, meu Deus. Meu Deus e Pai, toma este culto em tuas mãos. Antes mesmo, Senhor, que nós tivéssemos planejado qualquer coisa, tu já tinhas planejado, Senhor, o que iria acontecer esta noite. Por isso, Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações, traga, Senhor, renovação, transformação em nossas vidas, meu Pai. Como te precisamos, meu Deus, precisamos de ti 24 horas, Senhor. Sem o Senhor, nós não somos capazes de tomar nenhuma decisão em nossas vidas. Por isso, Senhor, queremos ter intimidade contigo. Afasta, Senhor, das nossas mentes, Senhor, tudo que possa estar nos atrapalhando de ter esta intimidade contigo, meu Deus. Afasta, Senhor, do nosso coração tudo que impede, Senhor, o agir do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, toma a vida de cada um aqui. Toma seus lares, toma seus filhos, netos, Senhor, toma todos eles em tuas mãos, pois tudo te pertence, Senhor. Consagramos todas as coisas a ti e te louvamos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos adorar Ele, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, Ele é fonte da nossa alegria. Então vamos adorar Ele essa noite. As palmas. Maravilhoso Ele é. Bendito Rei de toda a terra. Rendemos glórias ao Cordeiro. Maravilhoso Ele é. Maravilhoso Ele é. Maravilhoso Ele é. Bendito, bendito Rei de toda a terra. Rendemos glórias ao Cordeiro. Maravilhoso Ele é. Ele é digno de louvor. É o meu Senhor, e é engrandecido em toda a terra. Fonte de alegria, muita alegria. Como o Senhor, outro não há. E a nossa fonte de alegria, fonte de alegria, muita alegria. Como o Senhor, outro não há. Maravilhoso, maravilhoso Ele é, maravilhoso Ele é. Bendito Rei de toda a terra. Rendemos glórias ao Cordeiro. Maravilhoso Ele é. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra.
Aleluia. Ele é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando a Ele. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Aleluia. As palmas. Ouve-se o júbilo. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá. Júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. Cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia! Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia! Adore a Ele, igreja. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia! Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Por águas, como terra seca, precisa da chuva.
por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, em mim. E Deus meu faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Aleluia, louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Nós te adoramos, ó Pai. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja todo o louvor. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, aleluia. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, louvado e agradecido seja o teu nome. Aleluia, nós te amamos, ó Deus. Nós agradecemos o teu santo nome, Senhor. O Senhor está sentado acima dos céus, ó Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Aleluia. Pode cumprimentar a pessoa do seu lado, poder se assentar. Pastor André. Boa noite, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, você pode dizer amém? Bom estarmos na casa do Pai, na casa do Senhor. Alguns anúncios que nós temos para fazer. Nós continuamos contando com a ajuda de toda a igreja com relação à campanha do quilo. Tem sido importantíssimo esta ferramenta de ajuda, esta campanha que tem nos dado a oportunidade de socorrer famílias nesse momento de pós-pandemia, onde muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Então, se você puder, continue trazendo a sua doação, esses alimentos, né, esses itens que nós sempre projetamos aqui. Você pode trazer qualquer um desses itens, você pode trazer quando vier para os cultos, você pode trazer durante a semana, né, no horário comercial. O importante é que você não fique de fora, o importante é que você participe, amém? Para que nós possamos continuar ajudando as famílias que estão precisando, tá bom? Quero também lembrar a igreja que nós temos cultos durante a semana, toda terça e quinta, às 7:30 da noite, a igreja está aberta, a igreja está funcionando. Se você puder, venha participar dos cultos também durante a semana. Se nós ficarmos só com o domingo, isso é muito pouco para alimentar a nossa alma. Então venha buscar a Deus também, toda terça e toda quinta, às 7:30 da noite. Terça-feira o nosso culto de oração e quinta-feira o nosso culto público. Nós estamos estudando às quintas-feiras o livro de Provérbios. Então não falte, venha estar presente terças e quintas, tá bom? Quero lembrar que no próximo domingo, pela manhã, teremos Santa Ceia do Senhor. Pastor, mas tivemos Santa Ceia hoje de manhã? Sim, hoje de manhã tivemos a ceia que nós transferimos no domingo passado, porque caiu no domingo de Carnaval. Domingo que vem já é o primeiro domingo do mês de março, né? O ano agora vai começar. Diz que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. Então, domingo que vem já é o primeiro domingo do mês de março, tá bom? Então, vamos ter Santa Ceia no culto da manhã, no próximo domingo, tá bom? A cantina está funcionando depois do culto. Nós temos salgados lá, você pode dar um pulinho depois do culto lá, fazer um lanche, aproveitar, ter comunhão com os irmãos, com as irmãs, amém? Faça isso, é importante, não vá embora correndo para casa, fique um pouquinho mais, aproveite da comunhão com os irmãos, isso é muito importante para solidificar os relacionamentos na casa de Deus. Nós tivemos a saída do Ministério Luz na Noite na última sexta-feira e você já pode continuar trazendo as suas doações se você assim desejar, tá? A gente está recebendo constantemente porque todo mês o grupo sai, tá? Então, esses são os itens que nós temos pedido, que são também as demandas que nós recebemos do grupo, que são cobertores, casacos, meias, absorventes femininos, roupas íntimas masculinas e femininas, tá bom? E aí você trazendo, a gente vai guardando todo esse material e na saída o grupo leva. O que esse grupo faz? Eles vão às ruas pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão vivendo em situação de rua e levar também o alimento espiritual e o alimento físico e também levar as doações da igreja, tá bom? Então não fique de fora, participe
é importante que a gente possa estar também socorrendo as pessoas que estão vivendo nas ruas. E também temos o trabalho da visita ao abrigo infantil. Neste abrigo, a nossa participação é com o leite, né? O leite integral, tanto de caixinha quanto leite em pó. Você pode trazer a doação que você achar melhor, ou em caixinha ou leite em pó. O importante que nós estamos pedindo é que você escreva que é para o abrigo, porque nós recebemos também leite para a campanha do quilo, tá bom? E a gente não quer misturar as doações. Então, se você puder nos ajudar, coloque lá na sua doação para o abrigo que aquele leite é para o abrigo infantil. A gente vai deixar separadinho e aí na próxima saída do ministério a gente vai estar entregando para eles levarem lá para as crianças, tá bom? Queridos, esses são os nossos anúncios principais, né? Nós vamos ter muitas programações retornando agora no mês de março, mas a gente vai falando gradativamente, tá bom? Que Deus nos abençoe. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pastor, primeira vez que eu estou na igreja. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Ok, então nós estamos em família. Vamos passar o nosso momento de oração. Nós continuamos orando por algumas pessoas que estão precisando de nossas intercessões. É o caso do senhor Tadeu, pai da Michele, né, que esteve internado. Graças a Deus, no período de carnaval recebeu alta, foi para casa, mas ainda está se recuperando. Nossa irmã Nádia, que está em casa, né, aguardando por uma cirurgia. Nós estamos intercedendo pela vida dela. Estamos orando pela Raquel, irmã da Lilian, esposa do diácono Eduardo Souza, que está com tratamento de câncer. Nós estamos orando não somente por ela, mas também por toda a família. Então não esqueça das suas orações. A senhora Guiomar, mãe da nossa irmã Adelaide, que também está em tratamento médico. O senhor Cláudio Pinheiro, né, que é pai do nosso ministro Cláudio, e os médicos estão avaliando a necessidade de uma cirurgia, né, se eu não me engano, no abdômen, e estão em contato com a família para ver se vão operar ou não. A família pede oração. Nós estamos orando pela senhora Leda, mãe da Beatriz, que também está internada no Instituto do Coração. Hoje de manhã eu recebi um pedido de oração de uma irmã pelo seu esposo, Antônio Linhares da Silva. Ele vai fazer uma biópsia amanhã, às 7 horas da manhã, e está muito preocupado, e nós estamos também colocando o nome dele em oração. Vamos orar também, meus irmãos. Nós temos muitas pessoas que estão sofrendo com este surto que está no Rio de Janeiro, né? Alguns falam que é gastroenterite, outros dizem que é rotavírus, mas a verdade é que muita gente está sendo acometida desse mal, dor no estômago, diarreia, vômito, febre, e vamos orar também por isso, né? E orar pelos filhos da igreja. Muitas famílias estão enfrentando o esfriamento espiritual da vida dos seus filhos, né? Crianças que cresceram nessa igreja e hoje não têm mais a alegria de vir para a casa de Deus. Então vamos orar para que o Senhor possa acender a chama novamente, para que o Senhor possa trazê-los de volta para a casa do Pai. Posso ouvir um amém? Então vamos dobrar os nossos joelhos, eu vou desligar o microfone. Esta é uma casa de oração e aqui você tem liberdade para orar. Apresente o seu pedido ao Senhor e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
Glórias ao teu nome, Jesus. De joelhos dobrados, nós nos submetemos ao teu governo, Pai. Lembrando que os céus dominam sobre nós, ó Pai. De joelhos dobrados, nós também dobramos o nosso coração diante de Ti, ó Pai. E apresentamos as nossas súplicas, as nossas orações, o nosso clamor, ó Pai, pedindo que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, respondendo a cada oração que está sendo feita neste momento, Pai. Nós colocamos, ó Deus, a nossa fé e a nossa esperança em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor tem agido em nós e através de nós. Vem responder, Pai, as orações que estão sendo feitas neste lugar, nesta casa de oração. Nós clamamos aos céus, nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Oramos e intercedemos por cada nome que foi aqui mencionado, ó Pai, pedindo que o milagre aconteça em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos da Tua presença, ó Pai. Sopra o Teu fogo neste lugar, Senhor. Oh, Jesus, enche-nos com o fogo do Teu Espírito, ó Pai, para que possamos Te cultuar da maneira que Te agrade, Senhor. Desperta em nossos corações o desejo de Te servir e Te adorar conforme a Tua vontade, ó Pai. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos. Pai, louvado e bendito seja o Teu nome, para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Vamos passar o momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. E é neste momento que o Senhor nos permite abençoar a sua casa. Esta igreja que este ano completa 44 anos de existência neste lugar, pregando o Evangelho, tem sido mantida por um povo fiel. Você pode dizer amém? E que o Senhor continue nos usando, para que até a volta de Cristo essas portas estejam abertas, abençoando vidas também em nome de Jesus. Podem passar com os envelopes, por favor. Se você precisar de um envelope, é só levantar a mão, o envelope vai chegar até você. Temos os diáconos também com as maquininhas, se você precisar utilizar, é só levantar a mão e um deles vai chegar até você. Essas chaves do Pix que estão projetadas aqui também estão nos envelopes. Então que Deus possa abençoar a sua fidelidade. Se você puder dar uma oferta extra hoje, esta semana é final de mês, nós temos pagamentos para fazer, pagamentos de salários, então é uma semana de bastante coisa para pagar, mas nós cremos no nosso Deus, que tem suprido todas as coisas, amém? Então que você possa continuar sendo um dizimista fiel, que você possa continuar sendo um ofertante amoroso, pois é isso que essa igreja precisa, amém? Da sua fidelidade e da sua generosidade, em nome de Jesus. Se você já preparou o seu envelope, traga até o altar do Senhor. Eu quero apertar a sua mão e pedir que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode trazer. Amém. Vamos ficar de pé então. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar e você pode colocar a sua oferta, o seu dízimo nas salvas. Vamos orar.
Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua provisão. Que o teu Espírito Santo continue abençoando o teu povo, ó Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais. Que a tua boa mão continue suprindo, Pai, em cada lar aqui representado, Senhor, o pão de cada dia. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que serão colocados nas salvas, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos em nome de Jesus e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar, vamos passar as salvas e vamos louvar o nome do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da Sei tua que a tua fidelidade, Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. aleluia. Abra a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 7. Hebreus capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Senhor, nos abençoa através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, para que possamos aprender da tua palavra
e colocá-la em prática nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Estamos falando sobre a fé que agrada a Deus. No domingo, antes do carnaval, nós falamos sobre Abel, sobre o sacrifício de Abel. E falamos que a fé exige um sacrifício. Abel sacrificou ao Senhor porque os seus olhos estavam em Deus. Ele não via a Deus, ele não teve a mesma experiência que os seus pais tiveram. Adão e Eva viram a face de Deus todos os dias enquanto estavam vivendo no paraíso. Mas depois que o primeiro casal foi expulso, eles não viram mais a face de Deus. E Abel nunca tinha visto a face do Senhor, nunca tinha visto a Deus. Ele cresceu ouvindo as histórias que os seus pais contavam. E a Bíblia diz que ele sacrificou ao Senhor, pela fé, movido por esse desejo de querer buscar o perdão de Deus. Então a fé, nós vimos na semana retrasada, exige um sacrifício. A vida cristã é uma vida de sacrifício, é uma vida de perseverança. Aliás, a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, ou seja, é necessário se esforçar para estar na presença de Deus. E Abel foi lá sacrificar ao Senhor, e porque o coração de Abel estava em Deus, o seu sacrifício foi aceito. Falamos inclusive na ocasião que antes da oferta, Deus recebe o coração do... Quem lembra? Antes da oferta, Deus recebe o coração de quem? Do ofertante. Então, Deus, Ele olha primeiro para o seu coração, Ele olha primeiro para o meu coração, para o nosso coração, antes de olhar para a oferta que nós temos para entregar a Ele. Hoje, se Deus permitir, dependendo do horário, nós vamos falar sobre Enoque e Noé. Esses três exemplos que nós estamos vendo aqui, Abel, Enoque e Noé, são exemplos de fé no período antediluviano, no período que aconteceu, que se passou antes do dilúvio. Então, o autor aos Hebreus, ele fala dessas três pessoas para exemplificar a fé. Ele fala de Abel, ele fala de Enoque e ele fala de Noé. Abel é o sacrifício da fé. E Enoque? Enoque foi conhecido como o homem que fez o quê? Quem lembra? Muito bem. É isso aí mesmo. Enoque ficou conhecido por quê? Porque ele andou com Deus. Então veja, Abel ficou conhecido pelo seu... eu entendo, é fome, eu sei. Abel ficou conhecido pelo seu... Estão com fome, gente? Pode falar, sacrifício. E Enoque ficou conhecido porque ele andou com Deus. Olha, meus irmãos, o que é andar com Deus? É isso aí mesmo. Andar com Deus é viver na presença de Deus, ou em outras palavras, é viver com Deus. Isto é mais do que um ato regular de adoração num dia específico, num lugar específico ou num horário específico. Andar com Deus não é frequentar uma igreja. Andar com Deus não é participar de um culto. Essas coisas fazem parte da vida daqueles que andam a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Agora, andar com Deus não é frequentar uma igreja apenas. Andar com Deus não é participar de um culto apenas. Andar com Deus é viver o tempo todo com Deus. Da hora que você acorda
até a hora que você vai dormir. Andar com Deus significa estar ali na presença de Deus o tempo todo. E até enquanto dormimos, a palavra de Deus diz que o Senhor nos guarda, está conosco. Então, andar com Deus é viver com Ele. Por quê, pastor? Porque toda a nossa vida pertence a Ele. Nós temos que sair dessas ideologias que o mundo tenta implantar nas nossas mentes, que a minha vida pertence a mim, que eu sou o Senhor do meu destino, que eu faço a minha própria história, que eu tomo as minhas próprias decisões e eu vou ser aquilo que eu quiser ser. Não é isso que a Bíblia diz que a nossa vida pertence a Deus e que Ele é o Senhor da história, Ele controla todas as coisas, Ele decide tudo, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, Enoque ficou conhecido porque ele entendeu isso. Enoque viveu numa geração extremamente perversa. Olha, a sociedade da época estava numa rota de declínio e corrupção, tanto que depois de Enoque, o que é que acontece? Muito bem, eu estou vendo que ninguém tomou café para vir para a igreja, né? Depois de Enoque, o que que acontece? O que acontece no mundo depois de Enoque? Eu falei há pouco, nós estamos falando do período Vocês estão com fome mesmo, gente? O período antediluviano. Então, depois da geração de Enoque, vem a geração de quem? De Noé. E na geração de Noé acontece o quê? O dilúvio. Então, já na geração de Enoque, o mundo estava caminhando para esse declínio. Enoque não viveu numa época fácil. Enoque não viveu no meio de uma geração que amava a Deus. Enoque não viveu no meio de pessoas que adoravam a Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que Enoque viveu no meio de uma geração perversa e má, uma geração que não amava a Deus e que a maldade da humanidade, ela foi crescendo de uma tal maneira que Deus então decide acabar com a humanidade através do dilúvio. Qualquer semelhança com os dias atuais não é uma mera coincidência. A humanidade, o ser humano tem um potencial destrutivo muito grande, porque dentro de nós habita o pecado. E o pecado tem a capacidade de nos levar a fazer coisas horríveis, coisas que muitas vezes nós não queremos fazer, mas fazemos fruto do pecado. Aliás, Paulo fala sobre esta luta interior que ele enfrentava. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo, porque dentro de mim o Espírito luta contra a minha carne, e a carne contra o Espírito. Então Enoque viveu no meio dessa geração perversa e má, mas Enoque tomou uma decisão. Qual foi a decisão que Enoque tomou? Pode falar. Andar com Deus. Por que Enoque tomou essa decisão? Da onde saiu isso? Como que ele consegue identificar a necessidade de andar com Deus? Será que ele estava andando e aí ele tropeçou, bateu com a cabeça e teve uma visão? Será que apareceu um anjo e disse: olha, Enoque, a partir de hoje você tem que andar com Deus? A Bíblia não diz, mas o autor de Hebreus diz que a decisão de Enoque foi movida pelo quê? Pela fé. E se você não lembra, eu quero voltar o versículo 1 do nosso capítulo 11, onde o autor de Hebreus define o que é fé. O que o autor de Hebreus diz que é fé? Ora, eu vou ler ali na tela que eu não preciso colocar os óculos. Ora, a fé é o quê? É a certeza
certeza. Olha, preste atenção, fé é o quê? Certeza. A fé não tem dúvidas. A fé tem certeza, a fé tem convicção, a fé te leva a querer mais e mais de Deus. Eu disse aqui na primeira vez que começamos a falar sobre fé, que a fé nos leva para onde? Para frente, e não nos faz retroceder. Ora, a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, Abel viu a Deus? Não, mas sacrificou a ele. Enoque viu a Deus? Não, mas decidiu fazer o quê? Andar com ele. Ou seja, o que moveu o coração de Abel e o que moveu o coração de Enoque foi a fé num Deus em que eles não viram, mas creram na sua existência. Você entende isso? Fé é essa certeza no coração de que a vida me foi dada por Ele e a vida que eu quero viver é para Ele. Do momento em que eu acordar ao momento em que eu me deitar, do momento em que eu nasci até o dia em que os meus olhos irão fechar, definitivamente, eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor da minha história. Isso é fé, é crer em Deus apesar das circunstâncias. Abel vivia num mundo caído pelo pecado. Enoque vivia no meio de uma geração totalmente corrompida, mas Enoque, movido pela fé, ele consegue viver acima da corrupção do seu tempo. E quem era Enoque? Era um mestre em teologia? Era professor de alguma universidade? Quem era Enoque? A Bíblia não diz quem ele era, mas a Bíblia nos diz que era uma pessoa como você e eu. E o que Enoque fez? Gerou tanta intimidade com Deus. Este andar com Deus que Enoque decidiu fazer, esta maneira de viver que Enoque trouxe para a sua vida, movido pelo quê? Pela fé, que é certeza, convicção. Este andar com Deus gerou uma intimidade. Enoque tinha um relacionamento com Deus movido pela fé e pela vida diária que ele tinha com Deus. E o que acontece? Pela fé, Enoque foi o quê? Está escrito ali, pela fé Enoque foi o quê? Enoque foi? O que isso quer dizer? Está escrito ali, ó. Enoque foi levado, a fim de quê? Enoque não morreu. Meus irmãos, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só existem 2 relatos de pessoas que não passaram pela morte. Uma está aí, Enoque. E a outra? Elias. Até Jesus passou pela morte. Mas Enoque, não. Por quê? Porque ele decidiu, no meio de uma geração corrompida. Aí você vai falar assim, pastor, eu não sou mais fiel porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Eu duvido que a época de Enoque fosse melhor que a nossa. E se Enoque conseguiu ser um cristão que agrada a Deus naquele tempo, e se está registrado na palavra de Deus, é porque Deus sabe que nós também podemos ser. Que amém, xoxo? Amém? A palavra de Deus é para você e para mim. Se não fosse para nós, não estaria registrado aqui.
Então a sua intimidade com Deus, ela foi tão grande que Deus o levou. Deus o recolheu para si, talvez até para evitar que ele sofresse com a maldade daquele tempo. Talvez, a Bíblia não diz. Mas Deus o tomou. Por quê? Porque Enoque agradou a Deus. Aliás, é o que diz o versículo 6, pode colocar, por favor. Sem fé, você pode ler? Sem fé é impossível. Enoque agradou a Deus porque ele teve o quê? Fé. Sem fé é impossível. Por quê? Porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia. Não dá para você se aproximar de Deus se você não crer em Deus. Não dá para ter um relacionamento com Deus se você não crer que Ele existe, se você não quiser obedecer a sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Não é possível. Não dá. Para andar com Deus é necessário uma vida pela fé. E não é o que a palavra de Deus diz? Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador. É o que está escrito no versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa, ou nas versões mais antigas, que Ele galardoa. Ele é um galardoador, Ele recompensa os que o buscam. Então, quando nós somos movidos pela fé, nós somos levados a esse nível de intimidade com Deus. Ao nos aproximarmos de Deus, nós começamos a ver a mão dele agindo em nós, nós começamos a ser transformados pela sua palavra, a nossa fé ela é aumentada, nós começamos a crer na sua existência, e nós começamos a ver as bênçãos dele nas nossas vidas. Porque Deus, Ele existe. Por mais que muitas pessoas tentem dizer que Ele não existe, por mais que muitas pessoas tentem minar a fé do coração de muitos, a Bíblia Sagrada afirma que Deus existe. E isto não pode ser recebido por comprovação científica. A nossa relação com Deus não se baseia nas evidências científicas. A nossa relação com Deus não se baseia nos noticiários ou em comprovações de fatos, não. A nossa relação com Deus ela é baseada em quê, irmãos? Na fé. É pela fé. Porque nenhum de nós aqui viu a Deus. Assim como Abel não viu, assim como Enoque não viu, mas estes homens se aproximaram de Deus pela fé. Então, ao buscar a Deus, e é isso que nós precisamos entender, ao buscar a Deus, o pecador recebe o perdão, o moribundo recebe misericórdia e o caído recebe restauração. Pessoas como nós, ao nos aproximarmos de Deus, ao crermos que Ele é o Senhor de todas as coisas, nós somos restaurados. É como a imagem do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele vai embora da casa do pai, e ele gasta todo o dinheiro que ele tinha em prazeres mundanos, quando o dinheiro acaba e vem uma forte fome sobre a terra, ele conseguiu emprego de quê? Ele conseguiu emprego de quê? De criar o quê? Porcos. O porco vive aonde? Na lama, no chiqueiro. Então ele estava ali numa situação deplorável. Por quê?
Porque o trabalho de criar porcos, para o judeu, tinha um outro agravante. O porco era considerado, segundo a lei mosaica, um animal impuro. Judeus não podiam criar porcos, nem tocar em porcos. Então, além de ser um ambiente sujo onde o porco vive, tocar no animal impuro tornava a pessoa impura. E Jesus então leva a sua parábola a um exemplo extremo. Qual era a condição daquele rapaz? Ele foi embora da casa do pai, e longe da casa do pai, a ruína dele foi tanta que ele foi parar literalmente aonde? Na lama. E pense agora, na sua vida, quando você não conhecia Deus. De vez em quando eu faço esse exercício. Eu tento me lembrar da minha vida antes de conhecer Jesus. E vejo o quanto Deus fez na minha vida. Antes de conhecer Jesus, nós éramos como esse rapaz. Estávamos longe da casa do pai e estávamos literalmente vivendo aonde? Na lama. Mas o que é que Deus faz quando Ele entra na história da nossa vida? Esse rapaz sai da lama e faz o quê? E volta para a casa do pai, sujo de lama, com a roupa rasgada e completamente humilhado. Ao chegar perto do pai, ele só tinha um desejo no coração, que o pai o tratasse como um dos seus empregados, que já era pior do que ele tinha, porque ele era filho, amém? E ser tratado como empregado era ser tratado de uma maneira inferior ao que ele era, mas naquele momento ser tratado como empregado era muito melhor do que ele tinha, porque ele estava completamente humilhado. Mas quando ele chega diante do pai, arrependido e confessa o seu pecado, na hora que ele ia pedir para o pai tratá-lo como um empregado qualquer, o pai faz algo inesperado e inexplicável. O pai o restaura à condição de filho. E não é isso que Deus fez com a gente? Tirados da lama, o Senhor disse para cada um de nós: arranque esta roupa velha, traga uma sandália nova, traga vestes novas, traga um anel e coloque no dedo dele, no dedo dela, e mate o novilho cevado, porque o meu filho estava morto e reviveu. Então é isso que acontece quando a gente vive pela fé. Andar com Deus é viver na presença desse Deus que nos tirou da lama e nos transformou em filhos novamente. Posso ouvir um amém? Então Abel nos lembra do sacrifício. Enoque nos lembra do andar com Deus. E Noé? Porque o texto fala também em Noé, versículo 7, se eu não me engano. Sim, pode pôr na tela, por favor. E Noé? Noé fala sobre o quê? Abel, sacrifício. Enoque, andar com Deus. E Noé? Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o que ele fez? O que ele fez? O culto vai acabar daqui a pouquinho, você vai poder ir na cantina fazer um lanche. O que ele fez? Construiu. O que é construir? Construir é trabalho. A fé, ela nos leva ao sacrifício. Ela nos leva a andar com Deus. Mas a fé também nos leva a quê? Trabalho. Produzir. Construir. Veja o que o autor está falando. Noé, ele ouviu a palavra de Deus a respeito do quê? Está lá no texto. Noé, ele ouviu, ele foi divinamente
instruído a respeito de acontecimentos que ainda... Você veja que o autor, ele vai falando de propósito que cada pessoa que vai aparecer nesse capítulo 11, ela reage a acontecimentos que elas ainda não viam. Abel não viu a Deus, mas sacrificou. Enoque não viu a Deus, mas andou com ele. Veja que a fé é a certeza, é a convicção de fatos e coisas que você não vê, mas que você crê e espera. Então veja que é de propósito que o autor vai colocando. Noé foi instruído a respeito de acontecimentos que ele ainda não via. E que acontecimento era esse que Noé ainda não via, mas que hoje nós sabemos que aconteceu? Dilúvio, que foi o quê? Juízo de Deus sobre toda a humanidade, que chegou a um grau de perversão e corrupção que, segundo Deus, não havia mais volta. Então ele decide destruir a humanidade. Então, Noé ouve essa palavra, Noé ouve sobre o juízo que viria sobre este mundo pervertido, e prontamente o que ele faz? Está escrito no texto, gente. Ele começa a fazer o quê? Então veja, Noé viu a Deus? Não. Mas quando ele escuta a voz de Deus, quando ele é instruído a respeito do juízo que viria, que ele ainda não via, Noé começa a fazer o quê? Arregaçar as manguinhas e colocar a mão na massa. Ele não apenas escutou a voz de Deus, mas imediatamente ele se colocou a trabalhar. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele construiu uma arca para a salvação da sua família. A fé, meus irmãos, além de sacrifício, além de andar com Deus, de nos fazer andar com Deus, ela também produz obras. Fé sem obras, a Bíblia já diz, fé sem obras é o quê? Morta. E eu tenho dito isso aqui já há algum tempo. No céu, no reino de Deus, não existe ministério de esquentar banco. No Rio de Janeiro, aliás, faz um calor tão grande que ninguém precisa esquentar banco. Eles são esquentados naturalmente. Nós não fomos chamados para o ministério de esquentar banco, porque esse ministério não existe. Nós somos chamados para produzir. A fé produz. A fé que não produz, ela é morta. Noé demonstrou uma fé robusta, pois numa época em que não chovia ainda, o que ele fez? Ele decidiu construir a arca. Deus falou com ele que viria um dilúvio, mas já estava chovendo. Ele poderia ter dito, bom, quando eu senti os primeiros pinguinhos, aí eu começo. Aliás, se Noé fosse carioca, né? Talvez isso acontecesse, porque nós somos os reis da procrastinação. O carioca é assim por natureza. Imagina se Noé tivesse falado assim, não, quando eu ver o tempo fechando, aí eu vou começar. Mas foi isso que Noé fez? Não, a Bíblia diz que quando ele recebe a ordem, ele imediatamente começa a construir a arca. E você sabe quanto tempo levou a construção da arca? 100 anos. Sério tudo isso? Quanto tempo vocês acham que levou a construção da arca? Já temos 100 anos. Alguém dá mais, alguém dá menos? Não? Pode chutar, gente. Chutar aqui não é pecado, não. Quem acha que é menos de 100 anos aí, levanta a mão.
Menos de 100 anos, ok. Quem acha que é mais de 100 anos, levanta a mão aí. Quem não acha nada, você pode levantar a mão também, só para você não ficar sem graça. Alguns estudiosos afirmam que Noé levou 120 anos construindo a arca. Alguns dizem 100, alguns estudiosos afirmam que ele levou 100 anos, e alguns afirmam que ele levou até 120 anos. E eu pergunto a você, às vezes nós não aguentamos uma semana de jejum e oração. Noé levou, gente, 120 anos. Você tem ideia do que isso significa? Não foram 120 dias, nem 120 meses, foram 120 anos. Construindo uma arca, porque Deus disse para ele que ia chover. E durante esses 120 anos, não choveu. O que você faria? Ah, pastor, eu com 1 ano já tinha parado. 120? Eu no primeiro ano, acabou o ano, não choveu, eu já tinha parado o projeto. Nós somos assim. Porque nós nos movemos por aquilo que nós vemos, mas a fé não se baseia naquilo que vemos, a fé se baseia naquilo que nós não vemos. E Noé reagiu de acordo com a fé. Ele foi criticado, foi. Noé foi alvo de chacota, foi. Imagine você, 120 anos, sendo chamado de maluco. 120 anos, sendo humilhado. 120 anos, a sua família sendo chacoteada. Imagina os filhos de Noé. E aí, o maluco do teu pai já acabou a arca? E as crianças, tá lá. Sabe que teu pai é doido, né? História de dilúvio, de chuva, não. Teu pai é maluco, só pode ser maluco. 120 anos. Agora, por que Noé não desistiu de construir a arca? Irmãos, 120 anos. Por que ele não desistiu? Porque ele levou Deus a sério. E o problema hoje é que a igreja do Senhor, de uma maneira geral, não está levando mais Deus a sério. Quando Deus fala, nós temos que levar Ele a sério. Quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer, custe o que custar. Quando Deus nos chama para a santificação, nós temos que nos santificar. Quando Deus requer algo da igreja, nós temos que fazer. A igreja tem que levar isso a sério, levar Deus a sério. Aliás, foi isso que Paulo disse, que de Deus não se zomba. Noé não desistiu, porque ele levou Deus a sério. Ele lutou contra as críticas, ele lutou contra o deboche, mas ele terminou a construção. Ele foi até o fim. E não é isso que Apocalipse diz? Aquele que perseverar. Aquele que perseverar até onde? O fim. Esse será o quê? Já esqueceu? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Noé, já ia falar Noel. Noé perseverou até o fim, sim ou não? E o que aconteceu com ele? Foi salvo. Você entende como é que a palavra de Deus se conecta? Lá em Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Noé perseverou até o fim? Perseverou, 120 anos construindo a arca, deboche, chacota, todo tipo de crítica,
Mas ele perseverou. E quando chegou no final dos 120 anos, que veio o dilúvio, Noé e sua família foram salvos. Ele ousou crer no impossível. E fé é isso. É crer no impossível. É crer no invisível. É crer num Deus que não nos abandona. Isso é fé. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Wiley diz que Cristo, ele é, ou melhor dizendo, que a arca simboliza o próprio Cristo. No meio de uma geração corrompida, aquela arca foi um instrumento de salvação para Noé e sua família. E no meio de uma geração corrompida, Cristo é a salvação das nossas vidas. Mas, para entrar na arca, as pessoas tinham que fazer o quê? Crer na mensagem de Noé. Já parou para pensar nisso? Por que as pessoas não entraram na arca? Porque elas não creram no que Noé estava falando. Noé está dizendo: ó Noé, o que está vendo aí? Não, eu estou construindo uma arca. Ué, uma arca? É porque Deus me falou que vai mandar um dilúvio e que vai destruir a vida na terra. Poxa, Noé, você é um homem de Deus. Eu vou contigo. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero te ajudar a construir a arca, e no dia que você entrar, eu quero entrar junto com você. As pessoas não tinham essa possibilidade? Tinham. Quiseram ouvir a mensagem de Noé? Não. E quando chegou o dia do dilúvio, o que aconteceu? A Bíblia diz que Noé entrou com os animais e com sua família, e Deus fecha a porta da arca por fora. E quando a chuva começa a cair, as pessoas desesperadas começam a bater na arca. E Noé fala o quê? Não posso fazer nada. Durante 120 anos eles ouviram a pregação de Noé e recusaram. Recusaram. E não é o que acontece nos nossos dias. A igreja, ao longo dos últimos anos, tem pregado a palavra da salvação e pessoas têm recusado esta mensagem. Acontece, meus irmãos, que o mesmo evangelho que salva, ele também condena. É o mesmo evangelho. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, quem não crê será condenado. O mesmo evangelho que salva, ele também condena. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Aconteceu nos dias de Noé, acontece nos nossos dias e acontecerá na volta de Cristo, onde muitos vão ficar de fora porque não creram na mensagem da igreja, do evangelho, da pregação, da salvação. Durante aqueles 120 anos, Deus foi longânimo. Deus aguardou com paciência. Mas os homens rejeitaram a sua mensagem. Eles não deram ouvidos. Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39, por favor. Agora Jesus falando sobre esse episódio. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam? Viviam as suas vidas. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, eu faço o que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Já escutou isso? Isso te parece familiar? Não tem nada a ver com a minha vida. Quem é você para me julgar? Ok. Então vamos à palavra de Deus. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O que aconteceu? Não perceberam. Porque estavam ocupados demais com os seus pecados. E às vezes nós nos ocupamos demais com os nossos pecados e não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Não perceberam. Noé entrou na arca e eles não. Quando eles foram perceber, foi porque começaram a sentir o quê?
a chuva. Só que aí era o quê? Tarde demais. E aí veio o dilúvio e levou todo mundo. Agora preste atenção no que Jesus diz. Assim será também o quê? Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Olham para a igreja, olham para o pastor. Quem é você para me julgar? Quem é você para dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer? A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu não tenho nada que me prenda, ok? As pessoas têm liberdade para fazer o que querem, amém? Tem. Só que um dia Jesus vai voltar. E assim como foi nos dias de Noé, Jesus disse que também será no dia da vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas, totalmente despreocupadas, fazendo o que bem entendem, só que aí Jesus vai voltar e aí a igreja será arrebatada. E quem ficar vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Não sou eu que disse isso, não fui eu quem disse isso. Quem disse isso foi quem? Jesus. Por isso a fé nos faz enfrentar todo tipo de luta. Noé enfrentou a zombaria dos homens, porque ele tinha certeza que estava agindo de acordo com a vontade de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que nos levantar todo dia e enfrentar as lutas que nós temos que enfrentar as zombarias, as críticas, as chacotas. Por quê? Porque nós temos a certeza, nós temos a convicção que nós estamos ouvindo e cumprindo a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? É isso que nos move. Cumprir a vontade de Deus. Não se trata em frequentar uma igreja, se trata em cumprir a vontade de Deus. É disso que se trata. João Calvino disse que quando o mundo inteiro se entregou aos prazeres sem recato e sem freio, crendo poder viver impunemente, apenas Noé levou em conta, primeiro, levou em conta a vingança divina. Segundo, se fatigou ao longo de 120 anos na construção de uma arca. Terceiro, permaneceu firme no meio da zombaria de uma multidão incrédula. E quarto, e no seio de um mundo inteiro e em ruína, não duvidou de que seria salvo, confiando a sua vida àquela espécie de túmulo que era a arca. Eu vou repetir, essas palavras não são minhas, são de João Calvino. E o que disse João Calvino? Enquanto o mundo inteiro se entregou aos prazeres sem recato e sem freio, crendo poder viver impunemente, apenas Noé, e eu quero que você preste atenção nisso, no meio de toda aquela geração, apenas Noé, primeiro, levou em conta a vingança divina. Ninguém mais levou em conta aquilo. Segundo, se fatigou. Foram 120 anos construindo uma arca. E a vida cristã, meus irmãos, é isso, é trabalho. Ao longo de toda a jornada, nós temos que trabalhar para Deus. Às vezes é cansativo, é fatigante, não é fácil. Mas eu agradeço a Deus todos os dias. Desde aquele primeiro dia em que eu ouvi a sua voz, o seu chamado, até o dia de hoje, eu agradeço a Deus por toda a luta, por todo o trabalho, por toda a dificuldade, porque Ele tem estado comigo ao longo desses 36 anos de existência na vida cristã. É uma vida de trabalho, sim, mas se Noé não recuou, nós também não vamos, porque nós cremos no mesmo Deus de Noé. Amém? Terceiro, ele permaneceu firme no meio da zombaria. Eu lembro que quando eu me converti,
Os meus colegas de onde eu morava me zombavam, caçoavam, faziam chacota da minha conversão. Eu lembro que novo convertido, eu tinha uma bibliazinha, não sei se ainda existe aquele trabalho dos Gideões, não sei se alguém aqui conhece, uma bibliazinha pequenininha assim, cinza. Dizem que a Bíblia é a espada do Espírito e a dos Gideões é só um canivete, que é pequenininha. Aquela Bíblia você escondia no bolso, e aí passava no meio de todo mundo e ninguém sabia que você estava com Bíblia. Ou então tinha uma Bíblia que era chamada de desodorante de crente. Você botava aqui embaixo do braço, fazia assim, ninguém via a Bíblia, ela sumia embaixo do braço. Novo convertido usava muito esse recurso. Por quê? Por causa da chacota. E a gente novo convertido tinha medo. Eu lembro que eu morava numa vila, que hoje não é mais chamada de vila, agora é condomínio fechado. Mas na minha época era vila. Alguém lembra disso aí? Hoje em dia é um nome chique, né? Condomínio fechado. É vila. Aí tinha 2 ruas para sair pela vila. Eu chegava, morava no final da vila, eu olhava numa rua, a galera está aqui, eu vou pela outra. Às vezes eu chegava aqui, não tem ninguém não, eles devem estar lá, então eu vou por aqui. Até que um dia, o Senhor me confrontou e disse: você está com vergonha de mim? Eu não me envergonhei de você quando eu tirei você das trevas. E naquele dia meus olhos se abriram. E eu falei: Senhor, me perdoa. Noé suportou a zombaria. Noé suportou a multidão incrédula. E quantas vezes vão dizer que você está maluco? Eu lembro que quando eu recebi o chamado para ser pastor dessa igreja, eu lembro que um familiar meu mandou uma mensagem para mim e disse: eu não sei se eu te dou os parabéns ou os pêsames. E eu olhei assim e falei: tá bom, deixa para lá. Pessoas zombam. Pessoas não entendem o chamado de Deus. Às vezes as pessoas caçoam. E eu falei: Senhor, eu não vou deixar essa palavra entrar no meu coração, porque eu creio. Eu tenho a certeza daquilo para o qual o Senhor está me chamando. Noé enfrentou tudo isso e não recuou. E às vezes a gente enfrenta coisa muito menor e fala assim: chega. Quero mais saber disso não, Deus. Deu. Negócio de igreja, negócio de crente. Não, isso não é para mim não. Senhor, quando eu estava no mundo, eu não tinha problema nenhum. Não é assim que a gente faz? Deus, quando eu estava no mundo eu não passava por nada disso. Agora parece que a minha vida virou um inferno. Não é que a sua vida virou um inferno, não. É que há uma batalha espiritual. Você está sendo arrancado das garras de Satanás. Há uma batalha espiritual em andamento. E como Noé, nós temos que perseverar até o fim. Porque Noé enfrentou tudo isso e foi firme até o fim. E nós temos que permanecer firmes também. E por fim, Calvino diz que no meio de um mundo inteiro em ruína, Noé não duvidou da salvação de Deus. Noé, ele tinha certeza que aquela arca era a salvação de Deus. Você entende isso? Ele não duvidou no seu coração. Então, meus irmãos, a fé, ela vai nos levar a sacrifício, ela vai nos levar a andar com Deus e ela vai nos levar a trabalhar, a produzir. É assim que funciona. Nós não fomos chamados para andar para trás. Nós não fomos chamados para retroceder. Nós somos chamados para seguir em frente. Aconteça o que acontecer. Sejam quais forem as lutas que se apresentarem diante de nós temos que olhar para Deus. E é isso que o autor aos Hebreus está mostrando aqui nesse capítulo 11. Ao transformar a definição de fé, primeiro ele começa com a definição de fé. Bote para mim, por favor, o versículo 1 do capítulo 11, por gentileza. Primeiro ele dá a definição. A fé é isso, é certeza
de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí ele pega este conceito e ele transforma em exemplos vivos. Ele fala: Abel, Enoque, Noé. Depois ele vai falar sobre Abraão e Sara, ou seja, ele está transformando o conceito em exemplos vivos, dizendo para nós: é possível viver dessa maneira. Posso ouvir um amém? Está aqui. Homens e mulheres viveram assim. E se eles conseguiram, a gente também consegue. Mas para isso nós temos que olhar para aquilo que a gente não enxerga. Olhar para Deus. Crer na sua salvação. E crer que nós fomos chamados e transformados para dar frutos. Para andar com Deus. Para ter um relacionamento com Ele. Gustavo hoje estava pregando no culto da manhã e dizendo: Deus não quer só nos ouvir, Ele quer falar conosco. Oração não é só você falando e Deus ouvindo, não. Oração é uma conversa. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. A gente vai orar, a gente fala. Obrigado, Senhor. Vai embora. E a gente não para de falar um pouquinho e a gente não fica quieto para ouvir a voz de Deus. Aí eu vejo muitas pessoas falando: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E você para ouvir? Para ouvir a voz de Deus, você vai ter que orar e se calar. Quantas vezes eu estou lá orando, daqui a pouco eu paro e fico lá quieto. Senhor, estou aqui, fala comigo. Às vezes Ele fala, às vezes não fala. Mas eu paro e falo: Senhor, os meus ouvidos estão aqui para te ouvir. Não, você não vai ouvir a voz de Deus na correria do seu dia a dia. Você não vai ouvir a voz de Deus no meio do trânsito. Você não vai ouvir a voz de Deus no meio do furdunço. Você vai ouvir a voz de Deus quando você parar e dedicar tempo a Ele. Eu estava dizendo hoje pela manhã, e eu vou encerrar dizendo isso. Nós estamos voltando de um retiro de carnaval, onde todos os dias nós experimentamos um mover sobrenatural de Deus. Teve um dos cultos que eu não me dei conta na hora, e ninguém se deu conta, só depois é que começaram a comentar, que foram 2 horas sem parar de louvor e adoração a Deus. O culto começou com louvor, fizeram a abertura do culto, começou o louvor, e 2 horas depois o louvor estava acabando, e ninguém se deu conta, porque a presença de Deus era tão grande, que a gente não queria parar de louvar, e era emendava um louvor atrás do outro, um louvor atrás do outro, um louvor atrás do outro. 2 horas depois é que a pessoa foi pregar. E tu pensa que alguém reclamou? Ainda ficamos ouvindo mais 50 minutos de palavra. E não fui eu que preguei, porque eu sei que eu falo muito. Mas nesse dia não fui eu que preguei. Mas eu falava de manhã: o que aconteceu naquele lugar? Quando nós chegamos lá, todos os celulares fizeram assim, ó. Ninguém tinha sinal de celular. O meu foi logo para aquela bolinha cortada. Aí eu falei: ih, rapaz, aqui não pega vivo, não. Aí daqui a pouco: o teu está pegando? Não. O meu está pegando também não. Qual é o teu? É claro. Ih, rapaz, o negócio está ruim. E o teu, qual é? Está pegando? Não. Qual é? TIM? Também não está pegando? Não. Ih, rapaz, aqui não tem sinal, não. Sabe o que aconteceu? Ninguém estava com o celular na mão. A distração foi embora. E o que restou? Buscar a Deus. E aí jovens e adolescentes, sem celular na mão, sabe o que eles fizeram? Foram buscar a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus respondeu. Você entende isso? Então fé é crer na existência de um Deus Todo-Poderoso, mesmo que os meus olhos não vejam, mas Ele está presente. Aliás, Ele disse isso: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. O que foi que Ele disse?
eu estarei presente. Mas nós precisamos eliminar toda distração, toda correria, toda agitação. E assim como Abel, Enoque e Noé, nós precisamos viver pela fé. Olhando para aquilo que não se vê, mas crendo que Ele é real. E que Ele é o caminho da salvação. Abel entendeu que a salvação dele dependia daquele sacrifício. Enoque entendeu que a vida dele dependia de andar com Deus. E Noé entendeu que a salvação da sua família dependia daquela arca. O que eles fizeram? Abel foi sacrificar, Enoque andou com Deus e Noé construiu a arca. E nós estamos fazendo o quê? Não, pastor, todo domingo eu estou na igreja. Bom para você. E no restante dos dias? Quantos dias tem a semana? Dá uma cola, hein? Quantos dias tem a semana? 7. Aí você dedica 1 a Deus? É isso que Deus merece? Todos os dias, você precisa consagrar a sua vida a Deus, todo dia. E não é por obrigação, não, eu também tenho dito isso aqui. Não é por obrigação. Senhor, agora eu já li a Bíblia, eu já orei, já cumpri a minha obrigação do dia. Não. Vida cristã não é obrigação, isso é necessidade. Eu não leio a Bíblia, e eu não oro, e eu não jejuo, não é por obrigação não, eu faço essas coisas porque eu preciso. Enquanto eu não estou lá com Ele, eu preciso disso. Para viver uma vida que o agrade. Amém? Vamos ficar de pé. Ao final do culto nós vamos orar pelos enfermos. E se você estiver enfermo, os homens de Deus vão estar aqui com óleo ungido para ungir você e orar. E cremos que nosso Deus é um Deus de cura. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra pregada nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a colocá-la em prática nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, esta palavra tanto tem falado ao meu coração, Senhor, sobre fé. Tanto tem mexido comigo, Senhor, e eu peço que também mexa no coração do Teu povo, Pai. Que possa, Senhor, nos sacudir, ó Deus, para que nós possamos colocar em prática esta palavra e viver conforme esta palavra, ó Pai. Senhor Jesus, nos ajuda a colocá-la em prática nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos viver pela fé em Ti, ó Deus. Senhor, leva-nos agora de volta aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Dá-nos um final de dia abençoado, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada que temos pela frente. Que o Senhor nos ajude a vivermos conforme a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Terça-feira, 19h30, nosso culto de oração. Aguardamos você. Vá em paz, vá com Deus. Uma semana abençoada em nome de Jesus.